Boa tarde a todos. Aguardando o pessoal aparecer. Eita, programa. Lá. Oi, Célia, que alegria te ver, querida. Que coisa boa. Como você está, Elisa? Olha só! Que coisa boa ver vocês! Olha aí, o trio pancada. Ah, que coisa boa é, Célia. Esse é o propósito, né? A gente usa dessas ferramentas da internet para cumprir o propósito que a gente tem, né? E então eu comecei a, como diz os meninos, colocar minha cara na tela. Ai, ai. Oi, Verinha, tudo bom, querida? Que coisa boa. É verdade, o trio da fita. Olha a responsabilidade, falar da fita para todo mundo, para vocês, que maravilha. Nada é por acaso. Cada dia eu tenho mais certeza disso, gente, que nada é por acaso. As coisas acontecem quando tem que acontecer, né? Eu tenho uma amiga, ela estuda cristais junto comigo e ela faz mandalas, né? Que é Simone Bueno, e ela diz que não existe coincidência, existe Deuscidência. E aí a gente acabou se apropriando desse termo, né? Então é tudo uma Deuscidência. Não existe acaso realmente, não existe mesmo. E na verdade, Inácia, oi Inácia. Os primeiros minutos sempre é o pessoal chegando, porque até todo mundo entrar, né? E aí já a gente já vai começando. Menina, eu tô procurando um. Depois a gente vê essa. Bom, se vocês tiverem alguma. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Achei não. Então, Jadson, Ana, que coisa boa, olha que maravilha. Eu fico tão assim com esse horário, todo mundo diz que esse horário da tarde é complicado, eu queria até que vocês depois colocassem aí para mim, porque semana eu tenho feito essas lives, sexta-feira eu escolhi essa sexta-feira, porque eu acho que é o dia que tem menos live, porque o povo fica sextou, todo mundo, né? E aí eu inclusive nem coloquei o nome na minha live, eu pensei em colocar assim, sextou, vamos falar de energia, eu acho que eu vou usar esse nome. E aí à tarde as pessoas têm dificuldade de participar. Aí semana eu tenho feito sempre às 3 horas, aí algumas pessoas dizem que o 3 horas é um horário meio complicado. Eu disse, bom, vou para 4, vamos ver no que é que vai dar, né? E aí, se vocês tiverem algum horário que vocês acham mais interessante do que esse horário, vão me indicando aí que eu vou fazer inclusive uma enquete para saber qual é o horário mais legal, né? Eu acho que eu vou usar esse nome. Inventei agora.
Sextou. Vou botar, já vou colocar lá nos agradecimentos, quando eu vou fazer, eu já vou colocar lá na marca. Sextou. Vamos falar de energia. Beleza, amei. Vocês me inspiraram, tá vendo que coisa boa? Oi, Camila. Então, não, nunca vai agradar todo mundo, mas a gente tenta contemporizar, né? Achar um meio termo. Sextou energia, né, Jadson? Beleza. Bom, tem o Papo de Comadre na terça, né? Que sou eu e Tiana, acho que a maioria aqui já participa. E aí agora vai ter sextou, vamos falar de energia. E aí eu vou dar uma ajustada nesse nome, mas já a base dele já está pronta. E aí hoje, gente, vamos falar sobre o tema da live de hoje, é a fuga da natureza, né? As pessoas estão deixando a natureza para ir para as farmácias, né? Eu sou do interior, né? Eu sou do interior da Bahia, e na cidade que eu morava, muita gente usa chá, ou usava chá, né? Para cuidar. Oi, Camilinha. Para cuidar da sua saúde. E o que a gente tem visto é que cada vez menos as pessoas estão mantendo esse hábito, né? Então, daqui desse grupo tem eu, tem Célia, tem Elisa, que nós fizemos o curso de fitoenergética, foi um curso de aproximadamente 3 anos, a gente demorou um pouquinho mais, a gente gostou tanto de estudar que ficou um pouquinho mais. Ai, Deus! Mas foram 3 anos, basicamente, para a gente concluir esse curso. É um curso maravilhoso, a gente estudou bastante, muita coisa mesmo, e aí depois você vai agregando, o que é legal desses cursos é que você vai agregando coisas, né? E quando você vê, você está descobrindo 1 milhão de outras coisas. E aí eu vi uma reportagem, até já falei sobre isso em uma das lives lá do Papo de Comadre, o crescimento da venda de remédios para dormir, né? Relaxantes, remédios ansiolíticos e para depressão. A quantidade de remédios que estão se vendendo, a exemplo de um Rivotril, por exemplo, teve e esse ano agora de 2020, com a pandemia, com a ameaça, né, da iminência da morte, porque a morte é uma certeza que a gente teima em não aceitar, né? Nenhum de nós, eu não estou livre disso não. Há poucos dias atrás eu perdi a gente ainda fala perdeu, né? Quando a espiritualidade diz que não é perder, é um retorno ao nosso verdadeiro lugar, né? É uma sobrinha vítima, entre outras coisas, da Covid. Então foi uma pandemia que assustou muita gente, que nos defrontou com uma realidade que a gente teimava em não querer enxergar, né? E aí o número de psicotrópicos, de ansiolíticos, de remédios dessa natureza multiplicou. E aí, se vocês andarem pelas ruas e observarem um pouquinho, vocês vão ver que o negócio que mais se expande atualmente é a farmácia. O número de farmácias hoje é muito maior do que o número de supermercados. Isso é pesquisa, isso já existe isso. Você vai numa rua, eu lembro que eu morava até pouco tempo ali no Garcia, tinha uma rua ali, a Rua Araújo Pinho, é uma rua que não deve ter 500, bem menos de 500 metros. Tinham 6 farmácias num corredor de rua, né? Então isso é uma coisa que começou a me fazer refletir. E fez com que eu, um grãozinho de areia, né, nesse imenso deserto, quisesse contribuir para que as pessoas pelo menos lembrassem da existência da natureza, das ervas, como uma possibilidade de cura, né? Então nós temos aí, beleza, Vânia, seja bem-vinda. Então a gente tem aí uma infinidade de doenças que poderiam ser tratadas ou poderiam ser evitadas com o uso das ervas. Porque o caminho da doença, ele perpassa pela emoção, né? A gente vai falar, eu já atropelei uns
umas 300 linhas de escrita aqui que eu fiz. Mas o caminho da doença, quanto mais a gente se afasta da natureza, isso é fato, mais a nossa alma adoece. Porque a doença, ela não é uma doença apenas física, é uma doença que vem... A doença, ela é construída em primeiro lugar na nossa alma. E aí ela vai furando para aqueles que não acreditam nisso, né? Nós não temos somente esse corpo físico, nós temos um corpo físico, um corpo espiritual, um corpo mental, um corpo emocional. São vários corpos e que essa energia, porque tudo é energia, vai furando esses corpos até chegar no corpo físico e se transformar em uma doença, né? Uma doença física. Então essas doenças, elas não nascem de manhã para de tarde, elas não nascem apenas porque você tomou uma chuva na rua, né? Então, deixa eu tentar seguir meu roteiro aqui, senão eu vou me atrapalhar ainda mais. Então, assim, falei da fitoenergética, isso, Celinha, a gente tem que realmente voltar, fazer esse retorno para a natureza, né? Esse conhecimento de ervas, de plantas, seja ele no modo fitoterápico, que trabalha com o princípio ativo da planta. Então, por exemplo, quando você toma um chá de boldo para sua digestão, você está trabalhando com o princípio ativo do boldo, ou seja, vamos colocar assim, uma enzima que tem no boldo que ajuda o estômago a processar a sua digestão. Quando você faz isso, você está utilizando a fitoterapia. Então, a gente diz que boldo é bom para digestão. A fitoenergética ou a fitoenergia, ela trabalha com a energia da planta. É óbvio que eles sempre estão interligados. Uma coisa não está necessariamente separada da outra. Porque quando eu uso o boldo, o componente energético do boldo, ele vai trabalhar com o chakra do plexo solar, no qual o estômago está ali inserido. Então, eles não têm oposição nisso aí. É apenas a área de atuação de cada uma dessas... o modo como eu entendo o uso do benefício dessa planta. Então, a fitoterapia, ela trabalha com o princípio químico da planta e ela atua exclusivamente no corpo físico. Então, quando eu tomo um chá de boldo, porque minha digestão não está legal, o boldo vai atuar só no meu estômago, só no físico. Quando eu tomo um chá de boldo em forma de um composto para trabalhar com as minhas emoções, com a energia dessa planta, ela vai trabalhar com os diversos corpos que nós temos, né? E a fitoenergética, ela, quando nós estudamos isso, foi exatamente isso que a gente aprendeu. Essa é a aula número 1 da fitoenergética, é a gente compreender a diferença entre fitoterapia e fitoenergia, que as plantas, elas não têm uma coisa ou a outra, elas têm as duas coisas, né? Então, a gente já sabe que energia é tudo é formado por energia, né? Tudo que vibra, tudo que tem luz, tem som, os raios de sol, a água, as ervas, os cristais, você, tudo é energia, nós somos energia. E quando você utiliza as plantas para cuidar desse aspecto energético, você está fazendo esse encontro, né? Porque as plantas, tanto elas são fontes de energia, como elas também têm uma alma, por incrível que pareça, né? Isso não é novidade para aquelas pessoas que gostam de planta, para aquelas pessoas que conversam com as plantas e que muita gente diz que é maluco, né? Eu sou maluca desde que nasci, porque eu sempre converso com minhas plantinhas, sempre converso com os meus gatos, né? Converso com minhas pedras, e aí converso comigo mesma, converso com minhas células. Então a gente tem essa pegada aí que muitos desavisados dizem que a gente é maluca, mas tá tudo certo, né? Tá tudo funcionando direito. Então, quando a gente usa uma erva
para cuidar desse aspecto energético do nosso corpo, a gente está fazendo esse encontro da energia da erva com a nossa energia. E é por isso que se processa essa cura, né? Quando eu tomo um remédio, que eu compro um remédio lá na farmácia, por exemplo, eu falei o tempo inteiro dos ansiolíticos. O ansiolítico, ele cuida ou ele resolve o problema de uma forma muito imediata, né? Então, eu tô com dor de cabeça, eu tomo, sei lá, uma Novalgina, 1 grama. A minha dor de cabeça naquele momento pode passar. Mas daqui a 2 dias ou daqui a 2 horas, assim que o efeito analgésico do medicamento passar, a dor de cabeça volta. Por quê? Porque eu não curei a causa da dor de cabeça. Eu curei o sintoma. Eu curei o sintoma, e sintoma não é causa. E aí a gente pode pensar o seguinte: uma dor de cabeça, ela pode ser sintoma para uma infinidade de coisas. Mas eu não vou saber que coisa é essa. Eu vou ter sempre dor de cabeça, vou sempre tomando remédio e nunca vou me curar, porque eu não sei qual é a causa da minha doença. Quando você trabalha com as ervas, quando você trabalha com os cristais, você está indo na essência da sua alma. Você vai tratando de fora para dentro, né? Ou de dentro para fora. Então você começa a curar a alma, os corpos emocionais, os corpos diversos que você tem, até você chegar no corpo físico. Mas quando a doença chega no corpo físico, você não vai poder mais cuidar somente com as ervas, somente com os cristais, por exemplo. Você tem que também fazer um uso de um medicamento para curar o físico. Isso é condição sine qua non. Então, quando você faz um tratamento com a fitoenergética, com os cristais, você não pode suspender o medicamento que o médico te passou. Você não pode, eu sofro com a pressão alta, com a hipertensão. Ok, o médico te passou um medicamento, você precisa tomar esse remédio no dia e no horário que ele te recomendou. Mas você pode também fazer um composto com ervas e vai curando o seu corpo, até que você vai chegar um dia no médico e ele vai dizer assim: nossa, eu não sei o que foi que aconteceu, sua pressão está de menina, né? Ou de menino, você não precisa, vamos reduzir a dosagem aí desse remédio. Aí você fica mais um tempinho com esse remédio, daqui a pouco, nossa, mas não, vamos fazer um desmame aí desse remédio, vamos reduzindo até ver se você consegue ficar sem ele. O que foi que você fez? Tem várias possibilidades, né, Célia? A natureza está aí. A fitoenergética é o que eu falo, mas a gente tem uma infinidade de saberes, né, que nós utilizamos e que nós nos curamos. A natureza, a natureza é a resposta para todos os nossos males. A gente vai encontrar uma folha, a gente vai encontrar uma casca, a gente vai encontrar uma semente, a gente vai encontrar um cristal, a gente vai encontrar uma água, a gente vai encontrar todas as respostas que a gente busca tá na natureza. Agora, infelizmente, a gente tem cada vez mais se afastado dessa natureza, né? Então, a medicina é assim, eu fiz um levantamento em 500, logo depois de Cristo. Aí tem uma fala que diz assim: vem até aqui e coma esta raiz. Quando você queria curar alguma doença, vem até aqui e coma essa raiz. Isso em 500. No ano 1000, essa raiz é coisa de ateu. Aí começou-se a se dizer que quem usava essas raízes eram ateus, eram bruxas, né? E em nome disso, muita injustiça foi cometida. Então, muitas pessoas abriram mão disso e entregaram na mão de Deus, como se as ervas, se as plantas não fossem coisa de Deus. Era somente Deus, através das orações, que podiam curar. Em 1792, Deus não está no céu, quem reina é a razão. Então, aí começaram a se fazer poções, né? E aí, a partir de estudos por aí afora, começou-se a se fazer alguns medicamentos, ainda em caráter muito experimental, mas em forma de poções. Em 1917,
Essa poção é para enganar o oprimido. Sugiro que você tome um comprimido. Aí foi que as farmácias começaram, né, a indústria farmacêutica, mesmo que ainda de forma muito incipiente, mas começou a surgir. Em 1960, apareceu já uma outra forma. Vocês observam que conforme a cultura, conforme o conhecimento vai chegando, as coisas vão mudando, né? Em 1960, esse comprimido é antigo e exótico. Chegou a nova era, tome antibiótico, ou seja, o comprimido comum ele já não servia mais. Aí a gente tem aí a época das doenças, da penicilina, dos vários antibióticos que foram criados, então tudo era tratado com antibiótico. Em 1990, aí a fala agora o antibiótico te deixa fraco e infeliz. Há um novo tratamento. Coma essa raiz. E aí a gente começou, de 1990 para os anos 2000, uma retomada ao que já se sabia lá desde a antiguidade, que a resposta estava na natureza, né? Só que com uma roupagem nova, né? Com nomes novos, com objetivos diversos, mas efetivamente a gente está voltando para o início. Tomara, né? Porque antes desse ano 500 a.C., o homem ele era visto como um ser uno. Ele não era corpo e alma, né? Era uma coisa só. Então esse homem era tratado na sua alma e no seu corpo. Hoje a gente tem, eu acho um absurdo, né? Você tem um problema no pé, aí você vai num médico especialista em pé, mas ele chega lá e ele diz assim, não, esse osso é o osso número tal, você tem que procurar um especialista nesse osso. E aí você trata esse osso e o resto. O pé faz parte de um sistema. O pé faz parte de um corpo. Você não pode tratar só um dedo, né? Um dedinho, esquecendo que você tem uma mão inteira, que essa mão faz parte de um braço, que esse braço faz parte de um tronco, que esse tronco faz parte de um corpo e que esse corpo tem uma alma. Então, na verdade, a gente fatiou o ser humano com a intenção de tratar. E o que as terapias holísticas, complementares, mais diversas, não só a fitoenergética, não só os cristais, todas as terapias de um modo geral, ligadas ao holismo, estão tentando fazer o quê? Ressignificar este homem como um ser uno, né? Pois é, Célia. E Célia, gente, Célia é médica. Eu fiquei encantada com ela, porque Célia é médica e buscou, olha que felicidade se mais médicos fizerem isso, né? E buscou esses tratamentos, esses conhecimentos, desculpe, para agregar valor ao que ela aprendeu na universidade, que é ser médica, né? Eu tenho assim verdadeira admiração por essa sacada dela, por esse caminhar dela, né? Então, assim, e aí a grande pergunta é, o que causam as doenças? Eu fui escolhida, verdade, Célia. O que causam as doenças? Vocês poderiam... Célia, Vânia, deixa eu ver... Elisa, não podem responder. O que é que causam as doenças? Proibir, a Pro proibiu. O que é que causa as doenças? Dá um chute aí. Qual é a causa das doenças? O que a gente adoece? Bora lá. Vai ganhar um beijo na ponta do nariz virtual quem acertar. O sorteio de hoje é esse. É um beijo na ponta do nariz de quem... virtual ainda, de quem acertar. Aí, Ana tá no caminho certo. Ana falou mágoas, rancor. O que mais? As emoções negativas. Ó, esquentou! Doenças da alma. Pronto. Questões emocionais não resolvidas, isso. Eu vou distribuir beijo. Na ponta do nariz aí.
E os conflitos, exatamente. O que causam as doenças é o desequilíbrio das emoções e dos nossos pensamentos. Isso. Falta de perdão, né? Raiva, ódio, rancor, pensamento negativo. São essas as causas da doença. Então, a psicossomática, ela trabalha exatamente pensando na doença dessa forma, né? Então, a ansiedade, o medo, a raiva, a culpa, o ressentimento, a falta de gratidão, meu Deus do céu, não tem doença pior, não é? Não tem dano pior do que você não reconhecer o quanto é importante você agradecer pela vida. Você está vivo, você respira, você tem comida na mesa, né? Nossa, nós que estamos aqui nesse momento somos seres extremamente privilegiados, né? Temos acesso à internet, temos um celular, seja lá qual é o valor que ele tenha, mas nós temos saúde, temos disposição. Estamos vivos, conseguimos acordar hoje de manhã. Quantos não conseguiram, não é? Então, assim, a dificuldade de perdoar, com certeza, tudo isso faz com que a gente fique doente. E todas essas emoções, elas desequilibram os nossos centros de energia, que são os chakras, né? Existe uma infinidade de chakras, mas a gente tem reconhecidamente os 7 chakras, né? Então, quando você é uma pessoa saudável, quais são as emoções, quais são as ações que você tem? Aceitação da diferença, criatividade, positivismo, não é aquela história de Poliana, não, mas que você tem, o problema existe, mas eu tenho possibilidade de pensar numa solução, isso é positivismo. O amor incondicional, né, para a vida, a questão de não julgar o outro. Não tem coisa pior. Tem gente que olha o que está aqui, ao invés de estar escutando o que eu estou falando, está olhando se meu cabelo está bonito, se o batom está legal, se não sei o quê. Isso tudo é julgamento, né? E por aí vai, e tantas outras coisas. Não aceitar a diferença, subjugar o outro, porque, sei lá, por tantas coisas, né? Isso tudo vai adoecendo. Há pouco tempo eu fiz uma live sobre o perdão. E aí eu de vez em quando tenho umas tiradas malucas assim, né? Aí eu criei uma hashtag seja egoísta, perdoe. Porque quando a gente perdoa o outro, a gente não está fazendo favor nenhum pro outro, não. A gente está se curando. A gente minimamente está cuidando da nossa saúde física, emocional e mental, espiritual, né? Então, assim, o perdão tem essa característica, né? O autojulgamento, sem dúvida, tem gente que se acha a titica do cavalo do bandido, por mais que o outro diga, poxa, você é uma pessoa legal, você é boa nisso, você faz aquilo, e no entanto a pessoa se acha a titica do cavalo do bandido, do terceiro bandido do filme, né? Então, é bem isso também. Então, assim, ó, por exemplo, uma úlcera, né? Peguei um exemplo aqui de uma doença que é muito comum, que tem muito a ver, todas têm a ver com a emoção, mas a úlcera é um retrato vivo disso, né? Então você começa a desenvolver uma raiva. Gente, eu fiquei com raiva. Eu tô com raiva porque esse lápis azul aqui não é amarelo. Não é isso, é uma raiva que você vai cultivando, né? E aí o tempo vai passando e a raiva permanece. Você vai nutrindo essa raiva, tá vendo? Não sei o quê. Ele tá vendo que ele é assim mesmo? Não sei o quê. Você vai criando mais raiva. E aí a mente ele vai começar a produzir hormônios, enzimas, né, em formas de tudo que vai estar ligado a essa raiva. E esses elementos que são produzidos, eles caem na corrente sanguínea. E aí, essa raiva passa a ser uma substância da nossa corrente sanguínea. Deve ser muito ácida, né?
muito ácida. Imagine se a gente fosse pensar na raiva como com um sabor. Nossa, deve ser de uma acidez, de uma amargura, que é uma coisa que eu, assim, não quero imaginar. Mas deve ser muito, deve ter um sabor muito ruim mesmo. E aí ela começa a atacar os nossos órgãos e aí chega no estômago, né? O estômago é extremamente ácido, mas essa raiva ela começa a ter uma acidez ainda maior, o estômago não consegue dar conta dela. E aí, para se defender, que é uma defesa, o que é que ele faz? Gera úlcera. Numa forma mais leve, a gastrite, numa forma, se isso não se cura, se isso não se resolve, vira uma úlcera. O que é uma úlcera? É uma ferida, cria um buraco no estômago. E esse buraco no estômago, se não for cuidado, se não for tratado, vira um câncer. Né? Fica tranquila, Val. O importante é que você está aqui. Ai. Então, isso é esse o ciclo da doença, né? Onde é que entra as plantas nisso tudo? As plantas, cada uma delas tem uma energia que vai estar de acordo, que você vai escolher de acordo com a energia que você quer tratar, né? Então, agora sim, se eu tomar um chá, por exemplo, eu assisti uma live ontem, tem um rapaz que fala sobre ervas e que eu estou assim verdadeiramente apaixonada por ele. Paixão, como é que eu posso explicar? Paixão pelas ideias dele, pela forma como ele enxerga a vida. Não é aquela paixão de apaixonar, de, né, pegar, não. É a paixão pelas ideias, pela forma que ele mostra as coisas. Aí ele ontem falou uma coisa que eu fiquei de noite aqui pensando com os meus botões. Ele disse o seguinte: se a gente cuidar do fígado e do estômago, admiração, muito obrigada, Vânia. Se a gente cuidar do fígado e do estômago, a gente está cuidando de 80%, a gente está evitando 80% da possibilidade de adoecimento. E aí eu fiquei cá com os meus botões pensando. E é verdade. Por quê? O estômago é onde a gente digere não só a comida, mas as emoções. E o fígado é onde a raiva é produzida, é onde a raiva é assentada, é onde o amargo se estabelece. Então, se você cuida, não é à toa que o plexo solar é o chakra que mais apresenta desequilíbrio. Quando você vai fazer, por exemplo, um alinhamento, quando você pega lá um pêndulo, que você vai, cuidar para medir a energia da pessoa, se o chakra está funcionando, se não está funcionando. Gente, de 10 estão com o plexo desequilibrado. Porque as nossas emoções não estão equilibradas, né? Os nossos medos estão nesse plexo, as nossas angústias, a nossa dificuldade de ser quem nós nascemos para ser, o nosso brilho está nesse plexo. Então, aí eu fiquei de caramba, é verdade, né? Aí eu fiquei pensando, bom, um chá de boldo, aí ele recomendou, e é massa, que você tome chá de folhas amargas. Quais são as folhas amargas? Boldo, carqueja e outras dessa natureza, para ajudar no seu processo de digestão. Essas plantas, ele trata exclusivamente da questão fitoterápica, embora ele de vez em quando fale de emoção, é bem legal também, né? E aí, essas ervas especificamente, ela cuida o boldo. Deixa eu pegar aqui, acho que eu já adiantei ele aqui. Cadê o boldo? Tá lá, eu sou terrível, eu faço é que nem aula. Eu me organizo para dar aula, aí daqui a pouco eu falo do orégano,
Eu falo do orégano, falo de uma coisa que está lá no último slide. Eu não tomo jeito, eu estou fazendo do mesmo jeito. Aqui, deixa eu pegar aqui o boldo para dizer para vocês o que é que o boldo trata. O boldo, ele equilibra o excesso de ego, ele possibilita posturas saudáveis nas situações da vida. Eita, tô gaga. Limpa sofrimento reprimido, elimina o automartírio, ele bloqueia a penetração de energias densas. Então, ele trata exatamente isso. Agora sim, quando eu tomo um chá de boldo, sem pensar em nada disso, sem saber nada disso, eu estou cuidando do quê? Do meu estômago, lá da minha digestão. Porque eu não intencionei. Quando eu quero trabalhar com energia, mas tem outras formas, Val. A gente tem sachê, a gente tem spray, a gente tem mandala, tem uma. É energia, então você pode fazer de várias. Boa ideia, Celinha. Na próxima eu vou fazer. Pronto, vou acatar a sugestão de Célia. Na live da semana que vem eu vou falar sobre mandala. E aí eu vou fazer uma mandala fita energética. Montar uma mandala aqui junto com vocês. E aí quem quiser montar também, eu vou fazer uma listinha de ervas bem que a gente tem em casa. Tipo orégano, cravo, canela, essas coisinhas assim que a gente tem em casa, louro, e a gente monta uma mandala. Então, assim, quando ela bloqueia a penetração de energias densas, equilibra o excesso de consciência, né? Eu também já aceitei a sugestão. Semana que vem a gente vai fazer uma mandala juntos. E aí, então você, se não intencionar, porque olha só, quando você vai cuidar de energia, você tem que ter uma coisa na sua cabeça, você tem que ter um foco, então você tem que ter um objetivo, né? Um objetivo, uma imagem mental, então eu quero cuidar das minhas emoções que estão desequilibradas. Deus, por favor, me ajude a curar o meu ego, porque o ego da gente é vaidade pura, né? Ele se acha. Então, por exemplo, eu recebi essa semana, eu vou até publicar daqui a uns dias, uma menina que eu cuidei dela um tempão. Tem quase uns 6 meses que a gente está cuidando. Ela tinha uma gastrite desde 2016, 17, um negócio desse. E quando foi essa semana passada, ela foi ao médico e a médica disse que ela está curada, né? E aí ela me agradeceu, disse que graças a mim, não sei o que, gente, com pureza de alma. Não estou falando isso para mim mostrar, para nada disso, não. Não fui eu, não. Eu sou apenas, a gente é o quê? Apenas um instrumento para possibilitar essa cura, né? Porque assim, o que é que eu tenho, como Célia colocou ali, né? Ela foi escolhida, assim, faz parte da missão dela, faz parte do propósito dela curar. Curar não apenas nos meios convencionais, e ela buscou outras formas de aprender para ajudar no conhecimento no conhecimento acadêmico que ela tem, ela agregou esse conhecimento da energia e cura com uma força muito grande. Então a gente é exclusivamente instrumento, a gente não é responsável. Óbvio que eu sou um ser humano, óbvio que eu sou vaidosa, óbvio que... mas eu tenho que pedir sempre a Deus, sempre, para Ele não deixar que o meu ego fale mais alto do que tudo aquilo que faz parte do meu propósito, que faz parte da minha alma. Então, quando a gente trabalha com isso, a gente tem que ter essa clareza. Então, quando eu faço um chá ou quando eu faço uma mandala que trabalha com essas emoções, eu preciso estabelecer um foco. Qual é o meu foco? Poxa, eu tô vaidosa demais, eu preciso segurar minha onda, porque quem sou eu nessa fila do pão? Não é diminuir, não é baixar a estima, não é isso. É você entender, é ótimo, Iracema, é você entender que você tem um papel, mas que você não é a rainha da cocada preta.
Pelo menos não o tempo todo, só de vez em quando. Então você tem que ter um foco, você tem que se concentrar, no que você quer e você tem que intencionar. Então, por exemplo, uma frase que eu sempre oriento as pessoas quando forem tomar um chá, quando forem fazer algum composto, eu abro o meu canal de cura. Pronto, deixa que a erva faça o trabalho dela, tá? Então a gente precisa de quê? De uma intenção. Se eu bebo água, eu posso me curar com um copo d'água, gente, desde que eu saiba como conversar com essa água, o que fazer com essa água e intencionar essa água, né? Precisa de conhecimento, óbvio. Então, assim, o louro, como eu coloquei, né? Eu estava falando do boldo, mas o louro também, que está aí, que a gente bota no feijão direto, quem gosta, elimina energias de ordem espiritual, traz a força de Deus para o campo físico, para o mundo físico. O alecrim, que é minha grande paixão. O alecrim, ele trabalha com traumas, com medos, desta vida e também alguns registros que a gente traz de vidas anteriores. Gera vontade de mudar, de você conhecer o novo. Então, assim, você tem uma dificuldade com mudança, você não é muito chegada à mudança, você é taurina de raiz. Eu falo isso porque eu sou taurina. Aí eu pensei, taurino de raiz tem que ter alecrim na sua vida o tempo todo, porque você tem que entender que as mudanças, elas também são benéficas, né? O morango, eu não posso viver sem falar do morango. Para você, e esse período de pandemia, a gente tinha que ter um pé de morango na nossa casa o tempo todo. Aceitar os processos de transformação, entender a questão do luto, da solidão, essa dificuldade de ficar só, que nós nos deparamos. Pois é, você sabe bem do que eu estou falando, né, Ana? A gente não gosta muito dessa história de mudar todo dia, não. Então, assim, luto, solidão, essa dificuldade que você tem de ficar só, e essa pandemia nos defrontou, né, com a gente, eu, né? Então precisou muito de morango. A catuaba, né? Catuaba dá força, né? Lá na fitoterapia, vamos tomar chá de catuaba aí para o negócio funcionar direito. A catuaba, energeticamente, ela nos ajuda a estabelecer prioridade. Então é uma erva que eu tenho sempre comigo, que eu faço uma lista de vou fazer agora meu planejamento da semana. 500 coisas para fazer. E aí eu digo, meu Deus, sim, tem que fazer tudo isso, mas qual é o mais importante? Boa tarde, Aninha, seja bem-vinda. Então a catuaba ajuda a gente a estabelecer essas prioridades. O manjericão é outra erva que é importantíssima na vida da gente. O manjericão ajuda a gente a enfrentar a verdade, né? Então, quando você tem alguma coisa que você tem medo de encarar, se você não quer mudar essa situação, fuja do manjericão, porque ele vai te mostrar a verdade. Né? Então, quer descobrir alguma coisa, quer botar as cartas na mesa, começa a usar manjericão lá na comida e intenciona esse manjericão para que a verdade apareça, e ela vai aparecer. Agora, a verdade nem sempre é aquilo que a gente quer escutar, né? Tem que estar preparado para isso. A Célia falou que quando a mãe dela faleceu, o morango apagou a dor da saudade. Ele vai minimizando, ele vai ajudando a gente a encarar esse luto, né? E não é um momento fácil. A alfazema, né? Que ela ajuda. A alfazema tem uma dobradinha boa aí. Hibisco e alfazema, aquela galera que gosta de gastar demais. Alguém, né? Eu não vou dizer o nome que tá aqui, que adora comprar cristal, adora comprar livro. Tem gente aí. Dessa galera que tá aqui, tem gente. Ai. Célia, você é perigosa. Célia disse que deu um pé de manjericão para uma pessoa mentirosa da família. Eu não quero nem conte o resultado aqui. Vim aqui, essa até engasguei. Então, aquelas pessoas que têm dificuldade
equilíbrio, né? De economizar, de ter equilíbrio. A alfazema é uma ótima erva. Também a gente que faz muita coisa ao mesmo tempo, a alfazema, ela te ajuda nisso, evitando o estresse, ajuda a planejar o futuro, criar uma estratégia para você empreender. Ah, outra erva que combina bem com a alfazema, deixa eu ver se ela vai vir aqui, é o hibisco. Deixa eu achar o hibisco aqui. Ela tá aqui. Eu sempre falo do hibisco. Cadê o hibisco? Aí o hibisco, ó, ele elimina o excesso de consumismo material, tabagismo, qualquer vício. O hibisco, ele trabalha com a compulsão. E a compulsão por comprar, pois é, adora gastar concursos. Eu e tu, e quem disse que eu tô fora dessa? Então, minha filha, é chá de hibisco e com alfazema, doses grandes. Ai, ai. Então, a gente, para economizar, para a gente se equilibrar, tentar saber dizer não para esse monte de curso. Né? A Aninha não gosta disso, não, que a Aninha trabalha com isso, né? Ela é terapeuta e ela tem vários cursos. E ela é uma das que me oferece curso todo dia. Se eu fosse fazer o Gordiana, eu fazia curso todo dia. De vez em quando eu tenho que. Para eu responder para ela, eu tenho que tomar um chá de hibisco bem forte. Aninha, agora não. Agora não dá. Aí vem o chapéu de couro, né? Ó, Célia, junta o manjericão com o chapéu de couro. Que o chapéu de couro estimula a honestidade com os sentimentos, estimula a honrar os compromissos. Isso é o chapéu de couro. Então, aquelas pessoas que não gostam de pagar muito, vocês dão um pé de chapéu de couro de presente. A pitangueira ajuda a ter energia para enfrentar a vida, gera vitalidade. Esse momento que a gente está vivendo aí agora, né? Que a gente está com a energia tão baixa. Vixe, faltam uns minutinhos. Pitanga. E pode ser, gente, a folha, pode ser a fruta, pode ser um pedacinho da casca. Quando você trabalha com energia, não tem necessariamente que ser só a folha, né? Você trabalha qualquer parte da planta. Por exemplo, quando eu uso minha mandala para fazer a maçã, eu uso a casca, que é bonita, porque é vermelha, porque é linda, eu uso o caroço e às vezes uso aquele talinho da maçã. E fica linda, né? Então, porque a energia ela está em todas as partes da planta. Orégano, que eu adoro orégano. Eu boto orégano em quase tudo, né? O orégano, quando a sua casa, sua vida familiar estiver em desequilíbrio, né? Você utiliza o orégano, intencionando, né? O orégano me ajuda a organizar minha vida, organizar minha casa, colocar minhas coisas em ordem. Então, o orégano é isso, ele trabalha com isso. Ele faz com que você crie projetos duradouros. Que mais? Deixa eu ver o que mais. Cominho, que a gente usa. E assim, essas plantas, se vocês observarem, estão na nossa cozinha, né, gente? Eu não sei, obrigada, Ana. Não sei se você lembra, mas naqueles filmes das bruxas, nossas amiguinhas queridas, né? Nossas antepassadas. Tudo acontecia na cozinha. Não é à toa que a cozinha é o coração da casa. É onde pulsa, né? A alegria, a vida, a prosperidade, a abundância. Quando você vai fazer... Vânia trabalha com Feng Shui. A cozinha é um espaço extremamente importante. Se a cozinha não estiver bem estruturada, a casa não tem prosperidade, né? Então, essas ervas estão, a maior parte delas, na cozinha, na nossa cozinha, na cozinha da nossa casa. Eu vou temperar o bife, então eu deixo intencionar lá no meu bife que esse cominho me ajude, a expressar meus sentimentos, né? A liberar meus bloqueios emocionais, que limpe meu coração de tristezas guardadas. Então, para as pessoas que têm dificuldade de perdoar, você pode usar o cominho e intencionar isso
me ajude, eu preciso, Deus me dê a graça do perdão. E você chama quem você confia, né? O cravo da Índia, aquele cravinho que eu amo, cheiroso, gostoso, estimula a concentração, aumenta a capacidade de concentrar energia para materializações. Não é à toa que as pessoas usam incenso de cravo para abundância, para prosperidade, né? Então, estimula a busca por respostas para suas dúvidas. Isso tudo o cravo faz, né? Então, você está no momento de dúvida, de dificuldade, pega um pratinho de cravo, coloca ele perto de você. Está aqui no computador trabalhando. Quem trabalha com cristais pode colocar um cristal também, cerca o cristal de cravo, né? E aí coloca, intenciona que você precisa materializar um sonho. Qual é o seu sonho? O que você quer? Então coloque lá, veja, relacione o cristal com esse sonho que você tem e coloque o cravo ao redor. E toda vez que você olhar para essa combinação aí, pense no seu sonho com força, visualize ele realizado. Depois tu me conta, tá? Bom, o tomilho, né? Que também ajuda a melhorar a comunicação. Todas essas ervas aromáticas, elas têm a ver, a maior parte delas, com o chakra laríngeo. Então, todas elas, e elas também são utilizadas como fonte de vitalização do nosso corpo. Então, se você tem dificuldade de comunicação, se tem dificuldade de trabalhar em equipe, o tomilho é uma ótima erva para isso, né? E aí vai. E a minha linda, que eu amo de paixão, aliás, eu falo isso que eu amo de paixão, o tempo tá acabando, é verdade, vi falar só dela. Acho que tem uns 3 minutinhos só. O jasmim, né? Que traz a pureza angelical para tudo que você está fazendo, né? Então, o jasmim te aproxima dos anjos. Então, se você, como eu, gosta dos anjos, você tem um carinho, assim, você tem um altar, você pode colocar flor mesmo in natura, né? Mas você pode também utilizar a folhinha. Eu nem peguei. Deixa eu mostrar aqui um minutinho a minha farmácia para vocês. Espera aí. Gente, deixa eu ver aqui. Bom, tem a minha farmácia dos cristais, né? Que também ajuda. Dá para ver? Acho que não, né? Tá vendo? Meus cristalzinhos. E a minha farmácia das ervas. Aqui, ó. É aqui que eu preparo meus compostos. Aqui, ó. Cordão de frade. Deixa eu achar uma aqui. Aqui a carqueja. Vixe, acho que só tá vendo minha mão, né? Carqueja. Aí, aqui minha farmácia. Essa é minha farmácia, né? Claro que se precisar, tem mais um pouquinho de farmácia aqui. Tem mais um pouquinho de farmácia aqui. Aqui são os meus banhos, né? Então, esse é o meu cantinho de trabalho. Porque eu entendo que é daí que vem a cura, né? Bom, eu tinha me preparado toda para tirar umas cartinhas. Eu nem sei, pior que eu fico perdida, eu não gravei o tempo. Eu comprei numa loja aqui, Célia, que se chama... Eu vou te mandar o link pelo Instagram, o quê? Pelo WhatsApp para você, eu te mando direitinho o nome da loja, viu? Então é assim. Aí quando eu cuido de alguém, é com essas ervas que a gente trabalha, né? Tem os banhos, né? Os sais de banho, tem o filtro. Tudo isso a gente faz uso das ervas, né? A base eu falei semana passada dos banhos, né? Falei de arruda, de alecrim. E aí a gente vai
fazendo, né? Então deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar uma carta, um tempinho. Vamos lá. Célia, deixa eu pegar qual é a mensagem para você aqui. Aí vocês vão me, se eu esquecer alguém, vocês vão falando. Célia, Hortelã de Levante, ó. Aprenda a estimular seus canais de sensibilidade extrafísico e clarividência, abandonando definitivamente pensamentos negativos. Veja aí como é que estão esses seus pensamentos. E Deus, dá para fazer escaldapé também, Célia. Aí também você está querendo demais. Tome juízo. Raquel, chegou aqui. Peraí, qual é a sua erva? Joá, abandone-se à calmaria das sensações como quem flutua sobre as ondas do mar. Desliga o celular mais vezes, Kekel, e esquece do resto. Deixa eu ver quem mais tá aí. Ana. Vamos ver. Ainda bem que aqui não tem problema de carta. Ana. Ana, alecrim para você. É tempo de mudar, conhecer o novo, libere traumas e medos adormecidos, ó. Capricha no alecrim aí. Você já disse que gosta dele. Deixa eu ver. Vânia. Ginseng. Ginseng tome a... Ih, começou a pancada. Tome as rédeas de sua vida em suas mãos. Vença a timidez, o medo e o excesso de ego. Flua para uma nova realidade. Tira o ego aí e fique com... Vença a timidez e vai para a luta. Faltou quem? Val. Faltou Val. Peraí, deixa eu tirar uma para Val. Val, a erva urse. Expresse suas ideias e tenha iniciativa para fazê-las acontecer. Ó. Cadê quem é eu? Lu. Deixa eu ver. Deixa eu mexer aqui. Lu. Deixa eu ver. Lu é o guaco. A guaco é uma erva maravilhosa. Deixe sua sabedoria interior emergir, eliminando traumas vividos no passado e elimine o automartírio. Faltou alguém? Inácia. Peraí, Inácia. Orégano, Inácia, ó. Empenhe-se por algo duradouro e concreto. Já é tempo de assumir responsabilidades. Bora lá. Quem falta? Acho que todo mundo já foi, né? Então, amores, é agradecer. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. E aí, semana que vem, então... faltou Márcia Ramos. Espera aí. Marcinha. Hoje eu vi, hoje eu sei quem é. Eita, tá querendo sair um monte. Saiu Graviola. Aumente sua capacidade de digerir emoções e melhore o fluxo de energia gástrico. Ó. Então, semana que vem, então a sugestão de Dona Célia é a gente fazer uma mandala. Então eu vou postar. Obrigada, Kekel. Você é suspeita. Elisa, não tirei carta para Elisa. Peraí. Cominho, Elisa, ó. Cominho, limpe seu coração de antigas tristezas. Seja mais solidário em suas relações sociais. Gente, obrigada. Então, sexta-feira que vem a gente faz às 4 horas de novo. E aí a gente vai fazer uma mandala. Eu vou ver se eu vou pensar. Digam que mandala. Eu vou mandar uma mensagem perguntando para vocês o que é que vocês querem. A gente pode fazer mandala de prosperidade, mandala de saúde, mandala de harmonia, mandala de amor. Aí vocês vão me mandala de tudo. Mandala para os anjos. Aí vocês vão... Aliás, não, porque eu quero... Tá. Eu vou perguntar, vocês me dizem aí para eu ver quais são as ervas. Mas eu queria fazer uma que a gente tivesse bem, assim, bem fácil. Tipo orégano, cravo, louro. Umas ervas, assim, bem tranquilas. Que a gente tivesse em casa para não precisar ir para a rua comprar, para fazer nada disso.
E aí eu vou pensar numa aqui e coloco lá, tá bom? Ó. Obrigada por vocês estarem aqui. Muito, 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 muito obrigada. Beijo para todo mundo. Bom final de semana e até sexta. Como é? Prosperidade. Vamos lá, combinar. Uma prosperidade, as ervas... Eu vou pensar numa, vou pensar. Vou pensar aqui. Prosperidade é sempre bom, né? Beijo. Gratidão a vocês também.